Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui do canal. Bom, logo aí nas primeiras semanas de criação desse vlog, eu fiz um vídeo sobre o processo de degradação cultural que estamos sofrendo no Brasil. E eu usei aí como pedra de toque para abordar esse assunto o Big Brother, que por sinal aí lá naquela época tinha muito mais audiência que hoje em dia. Só que, infelizmente, esse vídeo, como já aconteceu com outros aqui do canal, foi censurado pelo YouTube. Assim do nada, sem explicações, nem sequer notificação eu recebi. E eu só percebi, né, porque muitos inscritos pediram para que eu repostasse. E como ontem aí tivemos a estreia de mais um BBB, aliás, não sei por que a Globo ainda insiste nessa merda, mas enfim, ao invés de repostar o vídeo, resolvi gravar este aqui abordando o mesmo assunto. Mas antes, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo, é muito importante você já deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e clicar nesse bendito sininho para ser notificado dos vídeos novos. Essa é a única forma de você me ajudar a continuar e juntos, quem sabe, tentarmos mudar um pouco as coisas à nossa volta. Então vamos lá. Vocês sabem por que o reality tem esse nome? Big Brother? Sabem aí qual é a origem por trás desse nome? Então, existe um clássico da literatura mundial que sempre figura em todas aquelas listas, né, de melhores livros de todos os tempos, ou a lista dos livros que você deve ler antes de morrer. Chama-se 1984. Esse livro aqui, do escritor britânico George Orwell. Orwell, na minha opinião, foi um gênio. Outro livro bem conhecido dele é A Revolução dos Bichos. Esse aqui. Esses dois livros são literaturas obrigatórias. A Revolução dos Bichos é uma crítica contundente ao comunismo, especificamente aí ao regime soviético. E o 1984 é a magnum opus do Orwell. O livro literalmente nos catapulta da casinha, ele tira aí as escamas dos nossos olhos para que a gente possa perceber todos os mecanismos que o establishment se vale para nos deixar alienados e escravizados. Eu vou falar um pouco do livro, mas fica tranquilo que se você ainda não leu, eu não falarei assim nada que possa estragar o prazer da leitura. Apenas vou expor um dos pontos do livro e de uma forma aí mais conceitual. Essa obra ela foi escrita em 1950 e a história se passa em um futuro fictício, no caso, 1984. E nessa distopia futurista, as pessoas são opressas por um sistema de governo tão maléfico quanto genial. É um regime totalitário muito semelhante ao comunismo, mas não na fase socialista que conhecemos, mas sim em um estágio muito mais avançado que ainda não presenciamos aí na nossa realidade histórica. No mundo de 1984, tudo que se passava na vida das pessoas era plenamente estipulado pelo governo. Os empregos que possuíam, o que comiam, o que consumiam, o que faziam aí no cotidiano e até o que pensavam era minuciosamente fomentado pelo regime. Ao longo do tempo, aí, as autoridades estrategicamente foram empobrecendo o vocabulário da linguagem falada, eliminando aí diversas palavras e modificando outras. E o povo achava que isso era ótimo. Afinal, eles entendiam, né, que o governo estava apenas descomplicando as coisas. Só que nisso, né, nesse processo, as palavras-chave que incentivariam um possível raciocínio crítico ou que incitassem aí qualquer tipo de oposição ao sistema estabelecido eram simplesmente eliminadas do dicionário. Esse novo vocabulário aí que estava sendo formado era chamado de novilíngua. A estratégia por trás da novilíngua é muito simples. Não se pode pensar em algo quando não existe o termo que o expresse. A novilíngua era uma das várias ferramentas que minavam
os caminhos intelectuais que levassem, né, a qualquer pensamento que destoasse do estipulado lá pelo sistema. Por isso, que até o que se passava no interior das mentes das pessoas era aí, de certa maneira, imposto pelo regime. Por exemplo, como você pode chegar a uma conclusão que está sendo doutrinado pelo governo se a palavra doutrinação ou qualquer sinônimo dela não existe? Como você pode perceber aí que existe algo de muito ruim à sua volta se todas as palavras encontradas te levam à conclusão de que tudo está muito bom? Nesse mundo aí de 1984, os seres humanos eram nivelados igualitariamente em todos os aspectos comportamentais, financeiros, intelectuais. A sociedade, né, como gado, era completamente manipulada e conduzida sem resistência para onde o regime a levasse. Outro ponto aí fundamental no livro é que não existia privacidade. Aliás, essa palavra privacidade nem existia na novilíngua, justamente para que ninguém pudesse conceber o que seria isso de fato. Então as pessoas eram vigiadas pelo governo 24 horas por dia, né? Elas eram vigiadas através de câmeras que tinham o formato de telas, as chamadas teletelas. Essas telas também transmitiam aí uma espécie de canal estatal que não poderia ser desligado, com uma programação aí produzida para tornar o povo ainda mais condescendente com a vida que levavam. Essas teletelas, elas estavam espalhadas aí em todos os lugares, nas ruas, no trabalho e inclusive nos lares das pessoas. E quem estava por trás de tudo isso, vigiando toda a sociedade, era o temido e ao mesmo tempo adorado líder desse regime, que era chamado de Big Brother, o grande irmão. Inclusive o governo possuía até um slogan que era espalhado por todos os lugares: o grande irmão está de olho em você. Enfim, o reality show exibido pela Rede Globo tem esse nome inspirado nessa história. A ideia seria que nós, os espectadores do programa, fôssemos como o grande irmão do livro, assistíssemos e vigiássemos tudo que se passa ali com os confinados da casa. Mas você compreende que é justamente ao contrário. Quem assiste o BBB não se encaixa no papel do Big Brother, o livro do universo, o líder lá do universo de 1984, mas se assemelha justamente com a miserável população descrita no livro. O BBB é só mais um instrumento que estimula apenas suas pulsões primárias, paralisa o seu processo racional, destrói o seu senso crítico para que você perca sua individualidade e se dissolva no coletivo, te convertendo aí em uma massa de manobra perfeita para qualquer sistema que esteja ávido em te controlar, né? Enquanto você se distrai com as intriguinhas ignóbeis do programa, com o bate-papo medíocre de participantes nécios, com as competições infames e com a exposição de uma erotização totalmente instrumentalizada, o sistema te conduz para onde ele bem entender. É óbvio que o BBB é só um arquétipo de algo muito maior que somos vítimas. Por sinal, o BBB em si nem tem mais tanta audiência. Mas através dele podemos sintetizar tudo o que está acontecendo em um âmbito cultural macro, né, para o empobrecimento intelectual e para a bestialização da nossa geração. A maioria aí dos programas de TV, além de contribuir para a imposição de um novo padrão de pensamento e de comportamento, promove tudo aquilo que é fútil e que é vazio, e o ser humano é naturalmente atraído por futilidade, visto que as futilidades são mais convenientes. Não existe processo racional ao assimilar o que é inócuo. Só que de tanto absorver o vazio, é a sua cabeça que acaba ficando vazia, que acaba se tornando um depósito para estocar aquilo que não presta. Cabeça vazia, oficina da Globo. Pois se você não sabe, né, o diabo já vendeu sua participação para a emissora há muito tempo. Hoje, a maioria das coisas que viram um modismo cooperam
para a sua alienação. Snapchat, por exemplo, já percebeu quantas horas algumas pessoas ficam ali vendo o dia inútil de pessoas ainda mais inúteis? Temos que entender que nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para depois se dedicar aos interesses culturais superiores. O inverso é que é verdadeiro. A alta cultura vem primeiro e depois sim pode-se alcançar o desenvolvimento social e econômico. Eu vou deixar aqui no fim da descrição o link do vídeo em que eu explico a definição exata de alta e baixa cultura. É muito importante que você assista depois. Mas resumindo, né? O ser humano, ele contempla aí atributos como intelecto, livre-arbítrio, autossacrifício, criatividade e a capacidade de evoluir. São esses atributos que nos diferenciam das demais espécies animais. A alta cultura está completamente envolvida com essas atribuições. Já a baixa cultura está envolvida com aquilo que é ordinário em todos os animais, ou seja, está ligada às nossas pulsões instintivas e aos nossos sentimentos primários, como a preguiça, a sexualidade, a raiva, a alegria, o ciúme, o medo, a tristeza e todas essas sensações que não passam de reações químicas que estão disponíveis em qualquer animal, inclusive em nós mesmos. Qualquer animal fica eufórico, triste, raivoso, enciumado, enfim. A baixa cultura estimula apenas essa nossa dimensão animal de existência, não nos impelindo a evoluir. Já a alta cultura nos tira da conveniência, exige uma certa dose de autossacrifício, precisa passar aí por um processo intelectual e isso nos impele a evoluir. O que reflete de forma positiva na sociedade como um todo. A verdadeira arte, por exemplo, tem por propósito alcançar um ideal de beleza. O que requer do artista? Autossacrifício, dedicação, erudição, enfim, ele precisa superar a si mesmo no desenvolvimento do seu projeto artístico. Mas quando o fruto do seu esforço fica pronto, é o potencial humano que é celebrado. Né? Para compor aí a Nona Sinfonia de Beethoven, foi exigido do artista, no caso o Beethoven, as habilidades mais profundas da capacidade humana. Não podemos dizer o mesmo da Anitta ou do Pablo Vittar, por exemplo, né? Que o auge aí da sua performance é rebolar ao som de uma melodia extremamente pobre. Mas o fato é que quando ouvimos a Nona Sinfonia, o sentimento que nos irrompe é de perplexidade. Ficamos atônitos diante da capacidade humana, temos aí um vislumbre de um ideal de beleza. Ficamos envolvidos em sensações exclusivas do ser humano. Já quando ouvimos a Anitta, incitamos apenas nossos impulsos primários, como a sexualidade, uma alegria passageira. Ficamos envolvidos apenas naquelas sensações, né, que são decorrentes de reações químicas comuns a qualquer espécie animal. Vamos pensar agora em uma boa obra literária. Um livro aí, para ser apreciado, exige um grau maior de intelecto. Ele vai despertar automaticamente o seu senso crítico. As informações contidas em um livro não são despejadas prontas na sua cabeça, como acontece com uma novela aí, por exemplo. Você não recebe o conteúdo de forma passiva. A informação só pode ser assimilada através de um processo que envolve raciocínio e imaginação. E para abrir um livro e começar a ler, você precisa vencer a sua pulsão instintiva natural da preguiça, pois ligar a televisão seria muito mais confortável. Só que após uma leitura, você com certeza estará diferente. Seu repertório de linguagem será mais vasto, sua capacidade criativa intensificada, e ao término de cada livro você estará mais evoluído como ser humano, ou seja, o livro é alta cultura. Quando você está sentado assistindo a novela das 9, o Domingão do Faustão ou o Big Brother, o processo intelectual envolvido é mínimo. Você fica em uma condição totalmente passiva
e conveniente, apenas recebendo uma informação pronta que não estimula o seu raciocínio, muito menos seu senso crítico. O que é estimulado são apenas algumas sensações, como euforia, alguns impulsos sexuais aí diante de uma cena mais erótica, de repente, né, raiva quando aparece um vilão ali no contexto. Na hora que a novela ou que o programa termina, você continua a mesma pessoa de antes. Nada foi acrescentado para que você evolua como ser humano. Muito pelo contrário, você se limitou apenas nas suas dimensões animais. E com o tempo você será cada vez mais regredido à condição de bicho, à condição de gado. Exatamente como o Big Brother lá na ficção do George Orwell queria que as pessoas ficassem. O establishment quer o ser humano nivelado por baixo. A igualdade deve ser alcançada em todos os níveis, inclusive no intelectual. E é por isso, né, e por isso que tudo aquilo que é medíocre, tudo aquilo que poderia ser desenvolvido por qualquer pessoa sem muito esforço, é o que justamente deve ganhar destaque na mídia. Inclusive você nem pode mais pronunciar o termo alta cultura, pois você corre o risco de ser chamado de preconceituoso. Você tem que aceitar que não existe arte superior e inferior. Entre o funk e a música erudita, entre o grafite e uma pintura do Salvador Dalí, entre os primorosos movimentos do balé e os dançarinos aí de um pancadão, o politicamente correto nos impele a aceitar que são apenas manifestações artísticas diferentes, merecedoras da mesma relevância. O Estado aí com as leis de incentivo à cultura fomentam com o seu dinheiro apenas aquilo que não presta. É a peça Macaquinhos, né, onde os atores ficam no palco um enfiando o dedo no cu do outro. É performance onde retardados ficam esguichando tinta com o cu. É o Santander cultural, é o marmanjo pelado no man sendo tocado por crianças. É a mídia dando relevância apenas para aqueles pseudo-artistas que fazem músicas que apenas incentivam a sexualidade da forma mais abjeta possível e que não agregam em absolutamente nada. E ainda essa mesma mídia elege esses artistas como a expressão máxima da música popular brasileira. Em 2014, a funkeira Valesca Popozuda foi aclamada como a grande pensadora contemporânea e recebeu a medalha de mérito Pedro Ernesto, oferecida pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ano passado, a Anitta foi eleita a Mulher do Ano. O Pablo Vittar ganha lá a música do ano lá no Faustão. Aí surge um imbecil, né, com aquele funk só surubinha de leve, e a mesma galera que defende toda essa degradação cultural que eu citei, acha um absurdo só porque a música foi um pouco mais longe. A tendência é piorar cada vez mais. Bem-vindo à selva, meu amigo. Bom, mas é nessa caminhada que os brasileiros vão ficando apartados de uma referência superior que os incite a evoluir como seres humanos, o que também influencia totalmente na formação moral e intelectual dos nossos jovens. E essa população completamente bestializada e sem referência, em um círculo vicioso começa a dar audiência a tudo que é decadente e desprovido de valor. Só que é essa mesma população que também escolhe com o voto aqueles que vão conduzir nossas vidas através do poder político. Percebe aí como tudo se conecta? O fato é que a partir do momento que ficamos bestializados, igualados por baixo, torna imprescindível a figura de um ditador, de um grande irmão que nos conduza. Um tremendo paradoxo aí nessa história é que a esquerda, que contribui tanto para a destruição da verdadeira arte e para a eliminação da alta cultura, passa por cima do fato que essa estratégia acaba ajudando o próprio capitalismo, pois um mercado de consumo, né, o capitalismo voraz,
também se alimenta da nossa pobreza cultural e espiritual. É provado que quanto mais rica for sua vida interior, menos você sentirá a necessidade de consumir engenhocas inúteis, comprar sapatos desnecessários ou roupas que estão na moda. Ou seja, quanto mais os valores tradicionais são corrompidos, mais ficamos dependentes do consumo e à mercê das campanhas publicitárias. E isso acontece porque não encontramos mais realização dentro de nós e buscamos a realização com que o mercado nos oferece. O fato é que mudar esse quadro só depende de nós mesmos. Devemos buscar apreciar e entender aquilo que realmente é mais elevado aí nas expressões artísticas. Estimular nossa vida espiritual, cultivar um relacionamento profundo com Deus, estudar a Bíblia Sagrada. Nos momentos de ociosidade, ao invés de assistir televisão, abrir um livro, estabelecer aí metas anuais de leitura, tipo esse ano eu vou ler 12 livros, ano que vem 24, no outro 48 e assim por diante. Eu vou começar inclusive a dar dicas semanais de leitura na minha página do Facebook. Começa a me seguir lá também, né, para pegar aí essas indicações. Já começa com 1984 do Orwell. Vai hoje atrás desse livro. Visita lá a biblioteca virtual do Nando Moura. Pode comprar qualquer livro lá, todos são excelentes e vão contribuir para te colocar fora dessa Matrix. Enfim, invista em você. O conhecimento é nossa única arma contra aquelas forças que querem nos escravizar. Se você aí não tem o costume de ler, trocar a televisão ou a série lá do Netflix por uma leitura pode sim ser algo bem enfadonho. É que nem correr quando você não está acostumado. 5 minutos na esteira parece aí 1 hora, mas com o tempo e insistência se torna um prazer e até um vício. E assim como a corrida te deixa fisicamente mais bonito e saudável, com a leitura sua alma, seu eu interior ficará muito mais belo e saudável. Você deixa de ser massa de manobra e vira um indivíduo propriamente, um indivíduo mais interessante e muito mais exigente. O que para o sistema não será nada bom, afinal, você não vai mais se distrair com o pão e o circo. E por hoje é só isso mesmo. Compartilhem ao máximo esse vídeo. Valeu!